iremos iniciar o curso de Formação de Cybersecurity e Segurança da Informação. Nesse curso foi dividido em 7 módulos, onde a gente vai aprender Introdução à Segurança da Informação, Carreira, Certificações, Comunidades e Eventos, sobre o que é o OWASP, Ethical Hacking, Ambientes, Comandos Linux e Windows e Ferramenta de Segurança da Informação. Esse curso vai ser uma breve explicação de como é a carreira de segurança cibernética. Eu me chamo Carlos Eduardo e serei seu instrutor. Eu sou entusiasta de segurança da informação, graduado em redes de computadores, tenho pós-graduação em segurança da informação, forense e ethical hacking. Já atuei em diversas áreas. A área de administração de redes, já fui instrutor de cursos cibernéticos, já fui coordenador da secretaria daqui de Maceió, já trabalhei como analista de segurança, já fui professor de pós-graduação e atualmente estou trabalhando como arquiteto de segurança da informação. Aqui embaixo tem esses QR Codes onde vocês podem entrar em contato comigo. Primeiro módulo, iremos ver a introdução sobre segurança cibernética. Dentro desse módulo, iremos ver os seguintes tópicos: introdução à segurança, os pilares da segurança da informação, definições de segurança da informação, soluções de segurança, classificações de segurança, aspectos legais, criminosos digitais e dinâmica de ataques. Então, iremos ter um overview de como funciona a segurança cibernética. Coloquei aqui para vocês algumas referências, onde vocês podem estar pesquisando sobre segurança da informação, desde o básico, sobre a questão de ISO, sobre segurança corporativa, criptografia e segurança de redes, avaliando o sistema de redes, análise de tráfego TCP/IP, alguns livros sobre técnicas de invasão, técnicas de aplicações web, como fazer exploração, alguns conteúdos básicos, tem ali o introdutório do Pentest e Pentest de aplicação web e o famoso livro do Hack de Esportes. Introdução à segurança. Neste módulo falaremos sobre o impacto de segurança na informação no nosso dia a dia. Falaremos sobre como a ameaça tem evoluído, e como precisamos entender o que acontece no cenário atual. Para poder falar em segurança, devemos entender, primeiramente, como funciona o ataque para poder executar a defesa. E o que é segurança da informação? A segurança de informação ela se refere à proteção existente das informações em uma determinada empresa, pessoa. Entende-se informação, segurança de informação de um dado, todo e qualquer conteúdo. Mesmo que para uma empresa esse conteúdo não seja válido ou não tenha alguma informação, mas para alguém essa informação é válida. Porque o invasor, quando estiver diante de alguma informação crítica ou alguma informação básica que seja, ele vai usar essa informação para poder ou montar um ataque ou chegar em um determinado usuário dentro da empresa. A informação ela pode ser de uso restrito ou exposta ao público, ou pode ser consultada ou requisitada através de um determinado ambiente. Pode ser estabelecida métricas para o uso dessa informação, onde você pode consultar com restrição ou sem restrição. Isso tem que ser definido junto com a equipe de segurança da informação, sobre o dado existente, para a melhoria da segurança da informação como um todo. No próximo, pilares de segurança da informação. Quais são os pilares de segurança da informação? Hoje, os pilares de segurança da informação, eles se dividem em 3. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade é a propriedade em que a informação esteja disponível ou relevada ao cliente, ou ao indivíduo, entidade, o processo não autorizado. Ele tem o objetivo de garantir que as pessoas que sejam autorizadas tenham acesso a essa informação. A integridade é a propriedade de salvaguardar a exatidão e o estado completo dos ativos. Quando falamos em integridade, quer dizer que o ativo o dado tem que estar íntegro, não pode ter sofrido nenhuma modificação
e temos alguns meios para poder garantir essa proteção, através de firewalls, através de criptografia, de conformidade, o famoso compliance, recuperação de dados corretas, tempo de resposta a incidente e tráfego de dados pela internet, pela rede. No tópico de disponibilidade, né, no terceiro pilar da segurança da informação, a disponibilidade é o outro pilar da segurança da informação. Na disponibilidade é a garantia que a informação poderá ser acessada quando for necessária. Esse é o objetivo conseguido através da continuidade do serviço dos meios tecnológicos, envolvendo políticas de backup, redundância, segurança de acesso. E, com isso, temos a tríade, né, que é a famosa CID, conhecido como Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade, também conhecido como CIA nos Estados Unidos. Isso garante que a informação que a gente tem que assegurar esteja confiável. O CID, ou CIA, né, como assim dizer, o princípio dela é oferecer foco e permite que especialistas de segurança cibernética priorizem ações para proteger o mundo digital. Definição de segurança. O que é definição de segurança? Segurança não é uma questão técnica, mas uma questão gerencial humana. Não adianta aderir a uma segurança de dispositivo de hardware e software sem querer conscientizar o nível gerencial da empresa em todos os seus funcionários. O que o Christoph quis dizer com isso? Ele quis dizer que não adianta você ter hardware, software, melhores valores, mais caros, e se você não treinar o seu usuário, que é a ponta de entrada. Se você não treinar o usuário, vai ser fácil um invasor chegar dentro da empresa ou obter uma informação para poder achar ali uma informação mais crítica dentro do seu ambiente. O conceito de segurança da informação, o conceito de segurança, no caso, refere-se à proteção contra perigo, ameaça em potencial, ou ausência de risco ou a certeza da inexistência de dúvidas. É um termo utilizado de maneira específica em diversas áreas, como, por exemplo, segurança social, segurança patrimonial, pode ser segurança alimentar, entre outras. Então, a definição de segurança não se emprega só à segurança da informação, mas sim na sociedade como um todo. No próximo tópico, iremos verificar o ponto de solução de segurança. Solução de segurança. Para termos a segurança no nosso ambiente corporativo ou pequenas empresas, precisamos ter ali a noção de 3 principais pilares, né, que são ferramentas, controles e políticas. Dentro dessas ferramentas, devemos ter controle de acesso, devemos ter políticas de backup bem definida, software de monitoramento, software de antivírus, firewall, WAF, EDR, entre outros. Quando falamos sobre controle, a gente tem que ter o controle e documentar o inventário de dispositivos que são autorizados ou não autorizados. Devemos ter também quais são os softwares que estão autorizados e que não estão autorizados. Geralmente, esses softwares eles passam por uma avaliação de segurança, né? Geralmente, quem faz isso é um arquiteto de segurança, onde avalia a criticidade desse software para poder entrar dentro da empresa, onde é verificado ali a segurança do software e qual benefício ela vai trazer, ou, de repente, se for achado uma vulnerabilidade nesse software, não deve ser implementado dentro da empresa. Então, isso é feito um relatório desse inventário de software autorizado e não autorizado. Configuração de segurança de hardware e software, isso tem que estar catalogado, então devemos ter catalogado e configurado toda essa parte de hardware e software o que são utilizados. Na parte de políticas, devemos ter documentos onde definem as políticas de autenticação, autorização, encriptação de dados, resposta a incidentes, prevenção contra ransomware, parte de acesso, compliance, entre outros. Então, esses são os 3 principais pilares, né, que devemos ter dentro da empresa sobre ferramentas, controles e políticas. Aqui, nesse próximo slide, podemos observar que tem inúmeras proteções. Temos ali o firewall, temos um DLP, temos um EDR,
Temos controle de senhas, que é o PAN, onde é armazenada as senhas de servidores. Temos também controles de aplicativos móveis, sistema de monitoramento, temos EDR, entre outros, sistema de intrusão. Nesse gráfico, nesse desenho, podemos observar que existem inúmeras proteções que podem ser implementadas, só que isso tudo não basta você tem que ter isso, claro, mas não basta ter só isso se você não tiver um treinamento, se você não tiver ali lado a lado com o desenvolvedor, lado a lado com a gestão, passando segurança e fazendo com que eles entendam que segurança é primordial dentro do ambiente, né? Classificação de segurança. A segurança ela pode ser classificada em 3 principais tópicos: proteção de informação, segurança física e proteção lógica. Quando falamos em proteção da informação, existem alguns pilares, né? Proteção de pessoas, de áreas, de instalação, de documentos e materiais, proteção de sistemas e entre outros. Quando falamos sobre proteção de pessoas, a gente se refere ali a como a gente treina o nosso funcionário, né, para que ele não dê uma informação indevida, né? Isso é uma proteção de pessoa. Proteção de áreas e instalações. Você deixa qualquer usuário externo entrar no seu ambiente de servidor, isso é uma proteção. É bloquear, fazer com que ninguém sem autorização entre naquele ambiente sem a devida autorização. Quando falamos ali de documentação e materiais, proteção, você não pode deixar exposta a sua documentação de rede para qualquer um ter acesso, mesmo dentro da empresa, porque existem as pessoas chamadas insiders, que são tipos de atacantes que podem roubar as informações. Mesma coisa dos sistemas, né? Devemos ter um sistema de proteção para sistema de informação, para que os invasores não consigam chegar aos nossos sistemas como um todo. Sobre proteção física, né? Existem alguns tópicos, principais tópicos, ali falando de backups, ambiente de alta disponibilidade, área de segura, descarte correto do lixo, políticas de mesa limpa e telas limpas, segurança de equipamentos. Quando falamos sobre backups, a gente se refere ali ao ciclo de como é realizado um backup, né? Se é feita uma cópia de segurança, se é feito um espelhamento do seu backup, se existe um planejamento do backup, se existe uma janela do backup para poder ser realizada, de que horas é realizado, como é feito esse backup. Esse backup, quando ele é realizado, ele é testado em seguida, porque não adianta a gente fazer backup e não realizar o teste do backup, para saber se o backup está íntegro. Então, existem vários tipos de backup, pode ser incremental, pode ser um backup completo. O incremental é aquele que vai sempre copiando um pouquinho a mais. O completo, você vai fazer diariamente toda a cópia do seu disco para um determinado local. Então, com isso, apareceu diversos métodos de fazer backup. Pode ser em fita, pode ser em discos rígidos ou até mesmo na nuvem, né? Quando a gente fala em nuvem, o backup na nuvem, geralmente, ele é um backup mais caro, é um backup incremental. A recuperação dele, do backup para o in loco, é mais lenta, né? Necessita de uma conexão de internet rápida. O uso de criptografia é importantíssimo, porque no ato da cópia, pode ser que o invasor esteja monitorando a rede e ele consiga capturar seus dados. Então, isso é bem importante a gente ter essa visão do backup, né? De como manter o backup seguro, de forma correta. Quando falamos de ambiente de alta disponibilidade, a gente se refere ali a plano de contingência, né? Se tem mais de um servidor fazendo backup, trabalhando em paralelo, se existem nos servidores backup em hot swap, em RAID, em clustering, ou em storage, ou feito um espelhamento. Quando falamos de ambiente de alta disponibilidade em rede elétrica, a gente tem que saber que é necessário ter um no-break, necessário ter uma subestação, um aterramento para os servidores e estações críticas.
Falando de infraestrutura, devemos ter um cabeamento correto, cabeamento estruturado, linha de comunicações, ter internet com rotas distintas, não no mesmo poste, até parece até brincadeira, mas quando você tem dois links de internet, se passar pelo mesmo poste, pode ser que esse poste venha a cair e você vai ficar sem internet do mesmo jeito. Então, você tem que estudar se a internet vem pelo poste A e a outra vem pelo poste B, né? Tendo uma rota alternativa. Quando falamos sobre área segura, a gente fala sobre controle de acesso. Quem pode ter acesso àquele perímetro do servidor, né? Se aquela área é segura realmente, se tem teclado ali disponível, se existe um cartão disponível para poder o invasor chegar, pegar esse cartão, entrar dentro do ambiente seguro dos servidores. Você deve proteger as suas senhas, não pode deixar senhas em post-it, em canto nenhum dentro do próximo servidor. E ter também vigilância, vídeo de vigilância. No caso, você tem que ter um ambiente com câmeras para fazer esse monitoramento de quem entra e de quem sai. Você pode ter também ali um ambiente com entrada controlada, como cartões, com biometria, entre outros. Quando falamos sobre descarte de lixo, a gente fala sobre como é descartado o lixo, se esse lixo é descartado de forma correta. Se existem documentos com criticidade alta dentro da empresa, devemos saber que esse lixo ele deve ser tratado como um lixo crítico e deve ser descartado corretamente. Esse lixo pode ser através de CD, pode ser papel, DVDs ou HDs. Será que vocês fazem o uso ou descarte correto do lixo? Lembra aquelas maquininhas de fragmentadores de papel e de CDs, onde vocês conseguem fazer o descarte correto do CD ou do papel? Isso é importantíssimo, porque dependendo da informação que tenha naquele papel ou naquele CD, pode ser recuperado de algum jeito. Quando eu falo também pode ser recuperado, porque existem técnicas, né, que conseguem recuperar colando os papéis, escaneando e recuperando essa informação. Devemos também ter muito cuidado com o descarte correto dos HDs. Existem inúmeras ferramentas na internet para poder fazer o descarte correto e apagar os dados que estão dentro desse HD. Existem empresas que, anualmente, elas fazem a renovação do seu parque tecnológico e, com isso, se não fizer essa exclusão correta da informação que está no HD, você acaba passando a informação para um determinado atacante, e isso vira um vetor de ataque. Política de mesa limpa, né? Ou telas limpas, né? Quem nunca ouviu falar daquela pessoa que anota a senha e cola ali no post-it no monitor? Não deve fazer isso, porque se fizer isso, passa um insider, como eu comentei anteriormente, é aquele agente malicioso dentro da empresa que às vezes quer fazer o mal, copia aquela senha, aquele usuário e faz uma ação fazendo com que você é a pessoa impactada, mas na verdade foi outra pessoa, né, por vacilo seu, por descuido seu, deixou a sua senha anotada em algum local. Essa senha não deve ser guardada em gavetas, não deve ser guardada sobre a mesa, embaixo do teclado ou qualquer outro lugar. O importante é que você tenha, para poder salvar essas senhas, um cofre de senhas, né? Pode ser aqueles cofres de senhas tradicionais, né, que tem aí na internet, ou pode ser um cofre de senhas locais que você pode instalar na sua máquina, salvar todas as senhas e você guarda só uma única chave, onde você consegue colocar senhas complexas e os invasores não conseguirão, na verdade, chegar até as suas senhas, né? Porque você tem uma chave mestra maior e dentro desse aplicativo de guarda de senhas, existem senhas com criptografia altas. Então, é importantíssimo vocês terem essa noção. Segurança de equipamentos, né? É simples, segurança de equipamentos. Quando você deixa o seu equipamento ali dentro de um local ou de um ambiente que não tem segurança, como é que você protege? Existem cadeados que vocês podem conectar ao seu notebook, você pode conectar na mesa, deixar ele lá. Geralmente isso é aplicado dentro de órgãos públicos ou escolas, né, do Brasil. Quando falamos sobre segurança lógica, né, é basicamente
fala sobre antivírus, autenticação, criptografia, ferramentas de bloqueio de acesso, detecção de invasão, ferramentas como IPS, IDS, VPN. Então, devemos ter uma noção do que se trata segurança lógica. São métodos que vai auxiliar o analista de rede, o profissional de segurança, o administrador de redes, para manter a segurança no seu ambiente. E mesmo com isso tudo, vocês acham que o seu ambiente está seguro? A resposta é não, né? Não existe sistema 100% seguro. Aspectos legais. Quando falamos sobre aspectos legais, falamos sobre leis, né? No Brasil, foi implementada algumas leis para inibir o uso indevido da informação, técnicas de invasões, cópias, envio de e-mails massivos, entre outros, né? Uma lei que foi bastante conhecida no Brasil foi a lei de Carolina Dickmann, porque um indivíduo, né, uma pessoa maliciosa, conseguiu obter informações do dispositivo da Carolina Dickmann. E com isso, ela fez um maior, assim, teve um maior impacto na mídia, né? E aí ganhou-se esse nome dessa lei, que é a 12.737 de 2012. E com isso, existem diversas leis, né? E qual é a maior dificuldade, mesmo tendo essas leis? Reunir provas que têm a validade jurídica. Geralmente, quando a pessoa sofre uma invasão, você não tem como como eu posso dizer? Você não tem como metrificar o que foi, até onde o invasor foi. Se você não sabe como foi invadido, né? Às vezes você nem tem um conhecimento, se existe log do sistema, se o seu sistema realmente está deixando o log salvo na máquina, ou entre outros, né? Aí, quando a gente fala da lei da Carolina Dickmann, existem diversos pontos que a gente pode observar. São pontos que não deve, o dispositivo informático alheio conectado à rede de computadores mediante a violação indevidamente do mecanismo de segurança, adulterar, o invasor não pode adulterar, então está dentro da lei. No próximo slide eu vou mostrar um gráfico, uma planilha, onde ele fala um pouco sobre os aspectos legais, qual é o crime, né, a legislação e a pena que o invasor ele vai tomar, né, se ele cometer alguma conduta errada. No caso ali, enviar vírus. É errado? Sim. Enviar vírus, o comando, instrução de código, um programa, você fazer um programa errado com um ambiente malicioso, com fins maliciosos. Desenvolver um sistema onde o código malicioso tem um backdoor, uma porta dos fundos, você manda para o seu companheiro, o seu amiguinho, para uma pessoa terceira, e essa pessoa, ao executar, você ganha acesso à máquina. Criar comunidades virtuais para atacar alguém é errado também, está dentro da lei, e você tem uma penalidade ali de detenção de um mês a um ano. E existem multas para essas condutas erradas. Participar de comunidades virtuais que venham a fazer o uso de lança-perfume, né? Também é um crime. Vender alimentos, vender medicamentos controlados pela internet sem autorização também é crime e está dentro da lei, penalidade. Criar comunidade, ensinar a fazer ligações clandestinas, fazer o uso do GATNet, de internet ou de TV a cabo, também é crime. Então, existe a penalidade ali, apologia ao crime. Enviar e-mail com vírus ou com spam também é considerado crime. Então, tem que se ater a isso. Às vezes você recebe um e-mail e esse e-mail vem com um spam ou vem com um vírus, você às vezes compartilha sem saber, tem que ter cuidado. Então, é sua responsabilidade olhar o e-mail, verificar se tem vírus naquele e-mail, se naquele arquivo que você recebeu ele contém vírus. Então, tudo tem que ser observado. Temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que define que dados pessoais e explica ali alguns deles são sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como dados pessoais
de crianças, adolescentes. A lei LGPD ela tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais à liberdade e de privacidade livre do desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também como foco da criação de um cenário de segurança jurídica, a padronização para regulamentar tudo isso. Se o dado que a empresa vazou, quem é responsável? Então, a LGPD, ela protege, ela faz essa proteção, ela faz ali o uso do princípio de proteção de dados, de direitos dos titulares, notificações obrigatórias para terceiros, dados de menores. Ela entrou em vigor em 2020, essa lei. Então, a lei ela tem várias garantias ao cidadão, como onde seus dados estão. Você pode solicitar a exclusão desse dado. Você pode revogar o consentimento, você pode transferir os seus dados do fornecedor de serviço para outros, entre outras ações. Temos também, falando sobre aspectos legais, o Marco Civil da Internet, que é a norma que disciplina o uso da internet no Brasil por meio de previsão de princípios e garantias de direitos e deveres, para que quem faz o uso da internet, como uma determinação de diretrizes para a atuação do Estado, os principais pontos do Marco Civil é a definição de leis, definição de regras, privacidade, a neutralidade da rede, responsabilidade e guarda de logs. Falamos de criminosos digitais. Os criminosos digitais, uma palavra acho que muito conhecida é a palavra hacker, né? Que pela mídia se tornou uma palavra como uma pessoa que invade sistemas. Mas, na verdade, a palavra hacker é aquele indivíduo inteligente que modifica, que cria, onde ele está inserido geralmente em comunidades. Então, a mídia pegou esse nome para que essa palavra é a pessoa que está fazendo mal, mas existe algumas nomenclaturas no meio da segurança da informação, que são as pessoas chamadas de Black Hat, o Grey Hat e o White Hat. O Black Hat geralmente é aquela pessoa do mal, é o hacker do mal. Geralmente ele está na mídia, ele faz o uso do seu estudo para poder praticar o mal, adquirir informações de formas indevidas, assim como o cartão de crédito, dados de terceiros, enfim. O Grey Hat é aquele cara que pode fazer o mal, mas ele trabalha numa empresa que também faz o bem. Então, ele está ali no meio termo do bem e do mal. É a pessoa que pode fazer, mas ele não faz. Ou pode ser que ele possa fazer no futuro, né? Quando a gente fala de White Hat, é o especialista, né? A pessoa, o hacker do bem, vamos dizer assim. Que é aquele cara, aquela pessoa que é o hacker ético, né? Que faz ali o uso da sua especialidade de segurança da informação para proteger a empresa. Ele busca vulnerabilidades, ele busca falhas dentro da empresa para que a empresa evolua e se proteja. Falando sobre criminosos digitais, existem vários tipos de atacantes. Temos ali o espião governamental, que é aquele indivíduo que faz a espionagem de empresas. Geralmente, essas pessoas são contratadas por outras empresas para adquirir informações de terceiros. O ransomware hacker, que é aquela pessoa que desenvolve ferramentas de ransomware, que criptografa as máquinas, servidores, entre outros. E pode vir ser contratado por um terceiro, ou ele pode desenvolver e fazer esse uso do ransomware por conta própria, né? Até mesmo vender o ransomware para terceiros. Tem o estelionatário, muito conhecido na área, que é aquela pessoa que clona cartão, faz ligações indevidas para poder obter informações, liga ali pelo WhatsApp, ou manda mensagem pelo WhatsApp para adquirir uma informação de terceiro. Tem um troll, que é aquele cara aquele indivíduo, aquele atacante, que faz ali o uso da sua inteligência para poder fazer o mal ou prejudicar alguma pessoa. Existem os hacktivistas, que são hackers que eles lutam por uma causa, né? Eles lutam ali para proteger uma determinada pessoa ou um órgão,
ou um determinado, como é que eu posso dizer, ele luta pelo bem das pessoas, né? Vamos dizer assim. O fraudador é aquele cara, já está dizendo, né? Ele faz fraude. Ele clona cartões, ele vende cartões na Deep Web, ele vende cartões a preços mínimos para poder dissipar ao máximo e ele ter um ganho financeiro. Falando sobre dois principais atacantes, né? É até interessante falar sobre esses dois casos. Esse primeiro caso, no caso do Troll, que teve um caso lembra do craque do jogo, né? Que é aquele famoso craque do jogo, que você é eleito, né, o melhor jogador da partida, né? E você faz a entrevista e ganha um prêmio. Teve um jogo do Vasco e, se não me engano, e o Santos, onde o Vasco estava perdendo e o goleiro Sidão, ele estava jogando muito mal e o Will Troll, né, ou várias pessoas, com o intuito de manipular na votação, eles fizeram ali uma votação para que o ganhador fosse o Sidão. Ele não jogou praticamente assim, pela mídia, o que foi passado pela mídia, que ele não jogou nada. Então, esse troll, ele criou um bot, ou ele chamou várias pessoas para poder fazer a votação do Sidão, e com isso o Sidão ele ganhou o prêmio do craque do jogo. Eu lembro até na época que a repórter foi fazer a entrevista com ele, até triste, assim, meio assim, sem querer chegar a falar com ele, porque ele viu, todos viram que o Sidão não estava jogando tão bem, e mesmo assim ela teria que falar com ele para falar porque ganhou e tal, e foi até chato na época, o goleiro Sidão ele comentou sobre o caso. E quando falamos sobre estelionatário, falamos dos principais golpes de WhatsApp, ou de ligações que se passando por mãe, por pai, procura de obter informação. Geralmente tem aquele golpe de ligar pedindo um dinheiro, dizendo que está sem dinheiro para pagar o cartão. E muitas pessoas ainda caem nesses golpes. Falando sobre dinâmicas de ataques. Antes de falarmos sobre a dinâmica de ataques, devemos entender a timeline dos principais ataques que ocorreram no passado. Em 2017, em abril de 2017, aconteceu um ataque na infraestrutura digital da Estônia por ativistas russos, né? Foi considerado o primeiro ataque de cibersegurança na época, né? Com consequência desse ataque, a OTAN ela criou um centro de defesa cibernética e um manual de instrução sobre esse tipo de ataque. Em agosto de 2018, contra a Rússia e a Geórgia, foi considerado ali um período que, quando estavam em guerra, eles fizeram ataques que coincidiram com operações em combates reais. Em 2012, em maio de 2012, foi descoberto ali um malware, né, chamado Flaming, utilizado para cyberespionagem, né, nos principais países do Oriente, 20 vezes maior do que o Stuxnet. Em janeiro de 2013, foi descoberta a ROCA, né? Uma rede de operação avançada de cyberespionagem e cybersecurity. Em junho de 2013, teve ali uma espionagem da NSA, né? Acho que todo mundo chegou a ouvir falar esse caso do Snowden, que o Brasil foi um dos países que sofreu espionagem, né, pelos Estados Unidos. Ele compartilhou diversos arquivos e programas na época falando sobre o que os Estados Unidos eles espionavam não só o Brasil, mas outros países. Em dezembro de 2014, teve ali o ataque da Sony, né? Ela foi considerada um ataque ideológico, por motivação ideológica. Em 2015, tivemos o ataque do Ashley Madison, aquele famoso site de infidelidade que foi dumpado, que a gente fala, né? Foi descoberto 25 gigas de informações dos usuários, com nome, endereço, dados do usuário, de 40 milhões de usuários. Então, quem na época tinha um acesso daquele site que fazia, que tinha traição, né? Que fazia traição, praticava traição e era cadastrado nesse site, esse site foi exposto e essas informações foram vazadas na internet. Em 2016, foi descoberta a maior botnet, chamada Mirai, né, onde era possível realizar ataques a dispositivo IoT, né,
foi considerado o maior ataque de DDoS já visto na época. E com isso, né, existem ameaças consideradas de alta persistência, né, que se chamaram de APT. São operações que duram bastante tempo dentro da empresa, onde os atacantes eles invadem, né, a empresa, em vez de divulgar os dados, eles ficam minerando, fazendo exfiltração dos dados, o máximo possível, até ser detectado. Muitas das vezes a empresa não tem conhecimento desse ataque, então quanto mais tempo o atacante ele fica nessa empresa, puxando informação, vendendo esses dados para concorrentes e para terceiros, melhor possível para eles. Então, esse chamado APT, ele possui um ciclo de vida, e geralmente é longo e complexo, né, diferente de outros ataques. Existem frameworks no mercado e modelos que ajudam os atacantes a realizar determinados ataques. Então, existem frameworks como o Cyber Kill Chain, o ciclo de vida do Fireways. Existe também o framework do Gartner. Existe também um framework já criado pelo Mitre, né? O Mitre quem criou vários frameworks, ele é um órgão sem fim lucrativo, né? Vou falar um pouco mais na frente. Então, existe uma fases de um ataque. Existem termos militares, chamados de kill chain, que detalha a estrutura de um ataque, identificando o alvo, dispositivo, decisão em ordem, destruição do alvo. Então, esse termo ele foi trazido para a segurança pela uma organização chamada Lockheed Martin, para criar um modelo de criação de ataque cibernético. Então, ele criou um padrão militar para a segurança cibernética. O Mitre Ataque é um órgão, como eu comentei, sem fins lucrativos, que atua em diversas áreas. Ele apresenta soluções de compartilhamento de ameaças cibernéticas e resiliência de ataques. Então, podemos observar que no Mitre Ataque ele tem tudo detalhado, da preparação até a pós-exploração, até exfiltração do dado, ou até manter a manutenção do C2, que é vamos dizer assim, um programa que fica instalado na empresa, que faz a extração dos dados e faz a conexão, deixa ali aberto uma porta para que você possa ir e voltar, no caso, o invasor, né? Existe framework gratuito, né, do Mitre, que ele mostra detalhadamente cada passo, como vocês podem ver aqui. Ele fala da técnica, ele fala do procedimento e as possíveis táticas que vocês podem estar fazendo.